Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas. Qual o propósito de lermos a palavra? Para refletirmos, para repensarmos nossas vidas, para entendermos como a gente precisa viver diante de Deus. E a gente precisa aprender a sermos generosos e misericordiosos. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa, foi Jesus que ensinou sobre isso. Sim, Jesus ensinou, falou sobre isso, Paulo pregou sobre isso, mas essa questão é muito mais antiga. Deus fala disso desde o Velho Testamento. Salomão, falando acerca disso, lá em Eclesiastes 11, verso 1 e 2, diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Do que ele está falando? Ele está falando acerca de sermos misericordiosos, de sermos bondosos diante das pessoas e diante das necessidades. A riqueza que nós recebemos, para que ela serve? É para o nosso usufruto somente? A abundância que a gente tem é para nós somente? Essas são questões que nós precisamos aprender. Nós sabemos que Deus não é responsável pela miséria humana, nós sabemos que Deus não é responsável pela pobreza, pela falta de muitas pessoas, por tanta miserabilidade. No mundo a gente sabe, se nós olharmos e pensarmos, existe riqueza suficiente para que todos possam viver bem. Não estou dizendo para que seja a igualdade, que seja algo como se propõe o socialismo. Não é disso que nós estamos falando. A questão é, o que falta no mundo? Falta o conceito de irmão, falta o entendimento de irmão. Pai, nós temos é Deus. E nós precisamos entender que pão existe no mundo. O que falta? Falta entendermos o conceito e a vontade de Deus que nos chamou para sermos irmãos. E não se trata de repartir em sentido de tornar-se tudo igual. Não é disto que fala o Evangelho, não foi isso que Cristo pregou. Mas ele fala de equidade, de justiça. E justiça está relacionado a repartirmos a nossa abundância, aquilo que temos, de maneira que possa suprir a necessidade das pessoas. Para que quando houver falta do nosso lado e nós passarmos por dificuldade, haja abundância em nossas vidas. É disto que fala o Evangelho, é disto que fala a Bíblia, é disto que Deus quer que nos ensinar. Ele fala de justiça, de repartir, na realidade, de compartilhar com quem precisa. Foi isso que Deus fez com relação à nossa miserabilidade, à nossa falta de conhecimento. Por causa da maldade que existe em nós, não existe nada de bom que a gente possa fazer. Na realidade, nós só queremos o nosso bem, só queremos resolver o problema para nós e a parada para nós. Mas viver o reino de Deus não se trata disso. Se trata de entendermos a vontade de Deus, entender o que Cristo falou, o que Paulo pregou, porque conheceu e compreendeu a vontade de Deus. Ele diz assim: se o teu inimigo tiver com fome, dê-lhe de comer, se tiver com sede, dê-lhe de beber. Agora, quanto estamos dispostos a fazer isso? Não é porque ele nos odeia, não é porque ele é nosso inimigo, que quer dizer que devemos agir como ele. Quando somos filhos de Deus, quando entendemos que somos filhos de Deus e entendemos que todos são nossos irmãos, mesmo que eles não entendam, nós entendemos e compreendemos o que precisamos fazer. E a generosidade, a misericórdia, a bondade faz parte da nossa vida, porque recebemos isso como fruto do Espírito. O Espírito Santo derrama sobre nossas vidas essas virtudes de Deus, para que a gente possa, entendendo quem somos, entendendo que morremos para nós mesmos, a gente possa revelar Deus ao mundo. É disso que fala o Evangelho. Ou queremos que fale de outra coisa? Ou, no fundo, o que desejamos é ouvir um Deus acerca de um Deus, de uma entidade divina superior,
que por nós fazermos o que lhe agrada, ele irá nos recompensar e nos abençoar? Se é disto que a gente pensa, se o que nós fazemos é na realidade para Deus nos abençoar, se o que fazemos é para que nós possamos o agradar e assim ele possa dar-nos a vida eterna, se acha que é isso, se for, está equivocado, pois não é disto que fala o Evangelho, não é disto que fala o Reino de Deus. O Pai enviou o seu Filho como oferta, como um ato de justiça, como um ato de amor, de misericórdia e de bondade. Não porque merecíamos. Muito pelo contrário, era mais nada, vamos dizer assim, era essa questão da nossa vida, a condenação, que não foi Deus quem pôs, porque quem nos condenou foi nós mesmos, pelas decisões que tomamos, pelas atitudes e ações que tomamos, por causa do nosso egoísmo, da nossa arrogância, por causa da natureza humana, que é animal, humana e demoníaca. A condenação nada mais é do que justa. Mas Deus, no seu amor e na sua misericórdia e bondade, envia o seu Filho para que nós pudéssemos conhecer a verdadeira vida, a salvação, a reconciliação e assim recebermos da vida de Deus, da natureza de Deus, porque quando Cristo se oferta na cruz, ele faz como ato de justiça para morrer por nós, para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Pai. E a gente precisa entender que morremos com ele na cruz. Morremos para vivermos agora segundo a sua vontade, confessando que ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, conscientes de que fomos libertos do domínio do pecado, que não somos mais escravos do pecado, agora somos servos da justiça. E tendo Deus dado-nos da sua vida, concedendo-nos da sua natureza, habilitando-nos e capacitando, nós não podemos viver segundo as paixões humanas, segundo os desejos da natureza humana, segundo a concupiscência, segundo a nossa vontade, mas precisamos crescer, amadurecer, rejeitar toda a nossa vontade, tudo aquilo que está relacionado à vontade da natureza humana e entendermos que precisamos andar neste mundo como Cristo, sendo bondosos e misericordiosos, repartindo com quem não tem e recebendo, na nossa falta, daqueles que têm abundância. Deus tem sido bom para conosco e nós temos revelado essa bondade e essa misericórdia para com as pessoas, para com aqueles que, mesmo não entendendo, são nossos irmãos. Que a gente possa crescer, amadurecer, compreender o nosso papel. Deixar de pensar como criança, como uma pessoa natural, e amadurecermos para revelarmos Cristo ao mundo, semeando assim a vontade, a palavra, o querer do Pai, para que possa haver ensino, crescimento e maturidade. Que a gente possa entender isso, compreender a vontade do Pai e nos submetermos a essa vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.